Oi pra você, seja bem-vindo ao Arquibancada. Voltei, quase 2 meses de férias, mas claro, tinha que voltar pro Arquibancada num novo momento, numa nova situação. E claro, ainda vem algumas novidades que a gente vai anunciar pra vocês. A primeira delas, Armando não é mais novidade assim, já tá de cabelo branco. Léo Fontinelli, seja muito bem-vindo, agora faz parte do time do Arquibancada. Como é que tá a expectativa? Já andou aqui pela casa, já sentiu como é que é o clima por aqui, né, Léo? Já tô me entrosando, mas já tô me sentindo em casa, já tô... Já fez jogar batendo, já fui jogar aberto, tô batendo nas portas, tô conhecendo todo mundo, mas tô me sentindo muito bem, graças a Deus. Léo que vai seguir com a gente no projeto esportivo aqui da Band, né? Além do Arquibancada, outros projetos. E o Armando, que ninguém conhece, né? Novo por aqui também vai ajudar a gente a tocar isso. Seja bem-vindo também, Armando. Mandar um abraço aqui pro meu parceiro Washington, pra ele não ficar tristinho. Chore não, bebê. Chore não, você vai voltar nessa casa. A gente ainda vai fazer muita resenha. Vai saudar o Carlos Henrique de volta, o homem voltou de uma extensa lua de mel, deve estar muito bem aí. Europa fez bem a ele, né? Isso. Saudar a nossa audiência e desejar aqui, claro, ao Léo, seja muito bem-vindo à casa, que seja um espaço que a gente contribua com debate, com análise em alto nível e muita informação, né? Eu costumo dizer que eu só comento as cartas sobre a mesa, o homem traz muita informação para o debate. Vamos lá, vamos debater, falar de futebol e falar de futebol cearense em alta sempre, né? Vamos começar falando, obviamente a gente precisa falar sobre isso, sobre o Ceará, que enfrenta hoje o Vitória no estádio Presidente Vargas. Hoje houve aí uma mudança de estádio, inclusive, para preservar o gramado da Arena Castelão, Léo. E o Ceará vem aí numa sequência bem interessante, né? Vai enfrentar alguns adversários que podem alavancar ele na tabela nesse início de Campeonato Brasileiro, né, cara? Exatamente. A gente costuma falar que o Ceará está dentro de um recorte onde a tabela se abre para ele, né? O Campeonato Brasileiro tem esse nível de exigência técnica muito alto e o Ceará precisa aproveitar janelas de oportunidade. Nesse momento, o Ceará vai enfrentar o Vitória, vai ter em breve o Sport e o Atlético Mineiro, né? Então são partidas que o Ceará vai fazer em casa e o Atlético Mineiro, nesse recorte de tabela, é um time que está lá embaixo. Vai enfrentar o Santos fora, que é outro time que está embaixo, então o Ceará precisa aproveitar esse recorte de tabela. E como eu falava, para o jogo de sábado de hoje, o Ceará ganhando do Vitória, ele chega a 11 pontos e chega aí a 25%, um quarto do seu objetivo, com apenas 8 rodadas. Então é um jogo importante, é final. E aí, é uma das coisas que o Léo Condé falava na coletiva da última partida contra o Palmeiras, ô Armando. Primeiro da lei do ex, mas a lei do ex é até relativa a gente falar, porque o time deu uma mudada do Vitória da época que o Léo Condé estava lá. Mas vamos pegar esse recorte de momento de um time que tem 4 meses de entrosamento e vem demonstrando um bom futebol, apesar dos resultados não tão positivos nessas últimas rodadas, mas vem demonstrando um bom futebol. Inclusive, Pedro Henrique, uma grande válvula de escape ali nas laterais do Ceará. Fala um pouco pra gente o que é que você espera desse jogo contra o Vitória, cara. Cara, isso é um ponto interessante. Eu não gosto somente da equipe do Léo, mas gosto muito do pós-jogo dele. Muitos treinadores se engancham ali. E eu sei o quão é difícil você perder uma partida, por exemplo, e dar entrevista. É péssimo. Eu acho que uma grande sacada seria dar um tempinho pro treinador, até porque o cara sai no calor. Mas o Léo se posiciona muito bem no seu pós-jogo e ele falava de quem estava do outro lado. Perdemos, mas observem quem estava do outro lado. Um treinador que está sendo cotado para essa seleção brasileira. Um grupo fortíssimo. Que disputa Libertadores. Que tira do banco Piquerez e Paulinho. Então é outro campeonato, cara, é outro absurdo. E eu acho que assim, o Ceará às vezes se perde um pouquinho nisso. Precisa ser racional e ver quem está do outro lado. Já falando da equipe do Vitória, de Carpini, um excelente conjunto, acompanhei 2 jogos totalmente, né, que cobri Fortaleza 2 vezes contra o Vitória, Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste. Muito bom conjunto, um conjunto rápido, um conjunto intenso e efetivo no seu contra-ataque. Vai ser um bom jogo, mas acho que da prateleira do Ceará, como o Léo falou, o Ceará tem tudo aí para exercer um monte de campo e ganhar do Vitória no PV. E aí a gente fala desse jogo no PV, que é um gramado diferente, um gramado muito bom, mas o estádio, por si só, ele traz uma atmosfera diferente para o Ceará, que ele pode usar isso a favor também, né, Léo? Exatamente, a gente vai contar com casa cheia, praticamente todos os setores esgotados. Ontem a última parcial nem foi oficial, foi um de bastidores mesmo. Só um setor com check-ins disponíveis só para sócios, sem ingresso mais. Então vai ser um PV pulsando, vai ser um PV forte. E o Ceará conta muito com a irregularidade do Vitória. O Vitória, ele é um time que tem fundamentos, ele tem peças para fazer um jogo, para agredir o Ceará, mas ao mesmo tempo a gente não sabe que Vitória vai estar amanhã. Eu espero que seja uma vitória que possa ser superado pelo Ceará. E clássico nordestino, meus amigos, é sempre assim, né? Um jogo que, independente do nível da divisão onde os times estão, sempre traz muita emoção, sempre é um jogo muito rápido, né? Ceará e Vitória, a gente já viu isso em diversas competições, como a Copa do Nordeste e o próprio
Campeonato Brasileiro. Mas eu queria abrir um ponto com vocês sobre a arbitragem. A gente vai falar, obviamente, no segundo bloco sobre isso, mas existe uma discussão muito acalorada, tanto de Ceará quanto Fortaleza, sobre a arbitragem. Tem o jogo do Palmeiras, já é passado, foi no meio de semana, mas enfim, mas a gente traz esse recorte da arbitragem. E tem o jogo do Bahia, aquele pênalti mal marcado a favor do Bahia. Como é que você, Léo, você, Armando, enxergam essa atmosfera, não só para os clubes nordestinos, mas para o futebol brasileiro como um todo, né? A arbitragem vem cometendo erros um pouco complicados que acabam comprometendo os resultados dos jogos. Decidam quem fala. Eu vejo muito assim, enquanto essa discussão é uma discussão que precisa ser macro, porque assim, a gente como analista de futebol e o próprio torcedor, o torcedor sempre coloca um veja bem quando ele é beneficiado. Enquanto isso acontecer, a gente não vai ter melhoria da arbitragem. A gente tem erros crassos, ao meu ver, não foi pênalti contra o Bahia, e durante a semana, contra o Paysandu, o Bahia teve um pênalti a favor exatamente igual. Um toque pequeno, irrelevante, e o juiz marcou o pênalti em favor do Bahia. Então, assim, tem arbitragens com erros grosseiros e tem arbitragens como a de Ceará e Palmeiras, onde o árbitro picota o jogo, onde ele enerva o jogador do time, onde ele amarela, onde ele inverte falta. E isso mexe com o emocional do jogador. E é mais imperceptível para a grande mídia, não gera debate. Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado e essa atenção com a arbitragem. Como você vê, Armando? Eu acho que, como ele falou, um problema macro, né? Não é Ceará e Fortaleza, não gosto quando cria esse vitimismo. É um caos no futebol brasileiro. A gente vê o Palmeiras, a gente vê o Flamengo, a gente vê o Bahia, ora sendo beneficiado, ora sendo assaltado. Pegando um ponto aqui do Ceará e Palmeiras, eu não gostei, Léo, da postura do time. Fiz esse jogo das cabines do Castelão. E o torcedor tá, sim, no direito em exercer a função de reclamar, de pressionar, de vaiar, de recepcionar o árbitro ali na descida pro túnel. Mas eu acho que o elenco mexeu muito, principalmente o Pedro Henrique, cara. Nervou. E o Pedro Henrique é uma peça fundamental. Teve uma hora ali em volta dos 15 minutos que foi o momento que ele resolveu parar de reclamar e jogar. Caiu, sofreu a falta, não pediu cartão, bateu rápido, criou uma situação de gol logo em seguida. Então eu acho que o atleta ele tem que se preparar para isso, para o absurdo do VAR e ele não se perder emocionalmente dentro da partida. E teve um lance, inclusive, que o Pedro Henrique reclamou do banco. Na verdade, o árbitro reclamou com o Pedro Henrique, parece que estava sem a camisa, sem o colete. Tava sem a camisa e só com colete. Eu não sabia que existia uma regra sobre isso, mas enfim, o Pedro Henrique ficou transtornado. E isso, de uma forma ou de outra, mina o time que está dentro de campo, mesmo ele estando fora, né? E podia ter sido expulso naquele momento. Poderia ter sido expulso, prejudicado o Ceará. Isso é algo que se precisa ficar muito atento para que não traga prejuízos para o restante da temporada. O Ceará vai enfrentar muito isso no decorrer do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, a gente vai agora falar daquele quadro que todo mundo já conhece aqui, que é o Joga Bonito, né? Patrocínio da Silveiras Club. É um quadro extremamente interessante, onde a gente traz aí personalidades do futebol para falar sobre situações, sobre o dia a dia, sobre vida e tudo mais. Desta vez, o Léo conversou com o Lucas Drubs, que é o executivo de futebol do Ceará. Como é que foi essa experiência, primeiro quadro? Cara, o Lucas é bom de papo, né? Excelente. Rende demais e papo sobre a perspectiva do ambiente do futebol. É um cara que, filho de treinador, né? Nasceu no mundo do futebol. Então, assim, é sempre um papo muito bacana que a gente vai trazer aí pro Joga Bonito. Como é que tu acha? Como é que ele se saiu no quadro? Foi bacana demais, né? Se fosse pra colocar tudo no ar, sem recorte, seria papo aqui, vai sair daqui 2 da tarde. A conversa deu mais ou menos meia hora. A gente vai exibir um trechinho aqui, porque não dá pra exibir a meia hora aqui, mas ao longo da semana a gente vai soltar completa pra vocês assistirem também. Solta aí o bate-papo do Léo Fontinelli com o Lucas Drubski, executivo de futebol do Ceará. Joga Bonito, tá no ar. Fala galera do Arquibancada, Léo Fontinelli aqui com mais um quadro Joga Bonito, com oferecimento do Silveiras Club. E hoje a gente está aqui com o Lucas Drubski, executivo de futebol do Ceará, para falar um pouco sobre futebol, sobre a vida do Lucas profissional, do Lucas pai, do Lucas esposo. Fala um pouco sobre como surgiu esse convite, como apareceu o Ceará na sua vida. A gente tem um caso de amor com o Nordeste muito grande, né? A minha esposa sempre brincava, quando tiver um convite de algum time de novo do Nordeste, vamos olhar com carinho, vamos pensar. E surge um pouco nesse contexto, né? Eu estava em 2023 no Guarani, a gente fez um campeonato dentro das nossas possibilidades, Campeonato Brasileiro de Série B muito bom. Quando ao final daquele ano ali surge esse convite para vir ao Ceará. E o que eu encontro assim é
uma estrutura muito além do que eu achava que eu encontraria aqui. Então, de lá para cá, já são aí quase 1 ano e meio aí, praticamente, muito feliz. E como tu acha que a tua profissão influencia na Livinha? Essa questão de mudança de cidade, de adaptação. A partir do momento que eu comecei a me direcionar para fazer uma carreira dentro do futebol, eu estipulei que para minha família, né, a família que eu iria estabelecer, minha esposa, meus filhos, eu faria diferente algumas coisas. Óbvio, eu acho que todo mundo é assim. Eu acho que a gente pega as melhores coisas que a gente vislumbrou da educação dos nossos pais e tenta melhorar isso para os nossos filhos. Colocar a carreira em um patamar abaixo da minha família, do bem-estar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso, daqui a alguns anos, fazer uma escolha que vai ser prejudicial para minha carreira em prol da minha família e beleza, eu espero estar ok com isso. Se eu vou estar ok no momento eu não sei, mas é uma coisa que já está estabelecida para minha família, então me dá segurança e principalmente para ela de que a gente está seguindo um propósito, que a gente está seguindo um combinado. Você chegou no Ceará em um momento político muito conturbado, né? E você, quantos % naquele momento você precisou atuar nessa blindagem? Você fala no sentido do departamento de futebol, naquela sua chegada em 2023 e quanto isso influencia hoje? Eu vou falar primeiro de Deus, óbvio, porque nada acontece se não for pelos desígnios dele, e depois do presidente João Paulo, de juntar essas pessoas que estão aqui hoje, do Haroldo, do Lucas, do Sanches, do Ricardinho, do Léo depois, do Mancini, e todos que compõem a estrutura aí, os outros profissionais, que casou de uma forma que eu, na minha carreira pelo menos, eu nunca vi casar assim tão bem uma estrutura gestora como a gente conseguiu casar aqui, e os resultados que temos colhido com isso são muito bons. Não só os de campo, os títulos que graças a Deus a gente já conseguiu, se Deus quiser vão vir mais, pelas conquistas, mas pelo resultado do dia a dia de trabalho. Lucas, eu queria agradecer pelo papo. Espero que o trabalho dê frutos e que vocês fiquem no Nordeste, perto da praia, muito tempo, que é sinal que o Ceará está ganhando, que o Ceará está avançando e que a gente está no caminho certo. Muito obrigado pelo papo, espero que a gente se encontre várias vezes. E agradecer a todo mundo do Aqui Bancada que esteve ligado aqui na entrevista com o Lucas Drubsky, com oferecimento do Silveiras Club, quadro Joga Bonito. Até a próxima. O que esse Silveiras Club não fizer, menino, olha o que foi nesse rapaz aqui, ó. Você lembra como é que era antes, né? Cara, parabéns, foi muito boa a conversa. E repetindo para vocês que estão assistindo a gente, papo vai completo nas nossas redes sociais, vamos definir o dia aí. A gente divulga para vocês esse papo com o Lucas Drubsky. E é uma experiência bacana porque você conhece um pouco dos bastidores, né, Léo? De como é que funciona aquele processo de contratação, como é que o Lucas veio parar aqui. Então, isso é muito legal até pra gente engrandecer um pouco o debate no programa, né, cara? E a gente consegue medir um pouco a temperatura do clube, né? Sim. Ele menciona em trechos, ele menciona que nunca trabalhou numa estrutura tão coesa, assim, que tudo funciona. Ele mencionou lá até no off, né? Que ele tá numa reunião e tem o coordenador, o João Paulo Sanches, está assistindo o treino. Quando termina, o João Paulo, aconteceu isso, ele passa o briefing para todos. Então, todos, mesmo à distância, em outras funções, estão sabendo o que está acontecendo no clube. E ele fala sobre isso como o bem-estar hoje de estar no Ceará, né? Isso é muito importante. E é sinal que o trabalho só dá certo assim. Exatamente, exatamente. Todo o trabalho, né? Tinha um treinador que falava isso. O time foi campeão, pode pegar as entrevistas. União, companheirismo, ambiente bom. Não existe um trabalho vencedor sem esses ingredientes dentro do clube. É isso, o Léo que já chegou entrevistando o Lucas Drubsky, que vocês só por baixo, você sentiu o que é que vai ser a arquibancada durante esse ano. Intervalo é rápido, a gente volta já, daqui a pouquinho tem Fortaleza e uma série de decisões que afetaram lá no PC. A gente volta já. De volta com o nosso Arquibancada, agora para falar do Fortaleza, porque a Conmebol declarou o tricolor campeão não, mas vencedor daquele jogo contra o Colo-Colo na partida de ida pela Libertadores deste ano. Os torcedores invadiram o campo, teve aquela confusão e o jogo foi paralisado. Resultado, Fortaleza venceu esse jogo por 3-0 após a decisão da Conmebol. Isso é importante porque deu uma sobrevida para o Lion na Libertadores,
Porém, entretanto, todavia, é importante falar do que aconteceu de uma forma mais macro, né? Dessa invasão que poderia ter tido um problema gigantesco lá dentro, mas de uma forma ou de outra a decisão certa foi tomada, inclusive com a perda de mando de campo do Colo-Colo. Né? Isso aí eu tinha muito receio, né? Medo, porque o pessoal, fica tranquilo. É óbvio e notório que não, vindo da Conmebol, eu esperaria qualquer coisa, isso era o ponto número 1. Ponto número 2, cara, eu sou muito a favor que se procure o CPF. O meu sonho, um dia, vendo futebol, não vai perder os pontos não, pegando, prender mais A, B, C, D, E e punir o CPF, que eu não me sinto confortável com o clube, mas a forma que existe hoje é essa. O Ceará foi muito prejudicado quando invadiu, eu acho que aquilo mudou aquele rebaixamento, aquela invasão, um monte de partidas sem torcida, né? Então, dentro da conjectura atual, é isso. Torcida fez, o clube paga. Então, foi justo. E o Fortaleza, sem vencer, é importante que alguns disseram, quebrou a sequência. Não, o jogo foi 0-0. Foi tribunal, justo, mas não quebrou a sequência. O Fortaleza volta, como você falou, Carlinhos, para briga na tabela de classificação aí de Libertadores, o que é muito bom nesse momento, que não é uma boa fase. E são imagens que a gente não gosta de ver. Pedi até pro Michel voltar aqui no momento da invasão, que começa a invasão lá no início, os jogadores do Fortaleza correndo desesperados, com medo de acontecer alguma coisa mais grave. E um jogador do Colo-Colo, não sei quem foi, tenta encontrar com os torcedores ali perto da arquibancada, já para meio que barrar conter. E conter um pouquinho até os jogadores do Fortaleza entrarem. Isso é extremamente triste pra gente ver no futebol, principalmente num jogo dessa magnitude, né, Léo? Então, pelo menos a decisão correta foi tomada pela Conmebol. A decisão da Conmebol é a mais justa para o momento, que o Fortaleza não concorreu de forma nenhuma para o jogo ser paralisado. E foi uma decisão, inclusive, os dois times não quiseram voltar para o jogo. Acho que a Conmebol agiu com isso, como o Armando destacou. Não foi uma vitória, em tese, obtida em campo com placar, o que não alivia nem um pouco a crise técnica que o Fortaleza vive, mas é importante a pontuação, acho que é um respiro na Libertadores, desde que isso não divida a atenção com o Campeonato Brasileiro difícil que o Fortaleza faz. E por falar em Campeonato Brasileiro difícil, de má fase e tudo mais, surge mais uma história. Quando nada tá bom, aparece uma série de coisas, né? Veio uma história aí de um tal de um rombo milionário. O Conselho de Orientação Fiscal do Fortaleza identificou um déficit contábil de 80 milhões de reais. E isso, quando chegou à torcida, gerou uma preocupação, obviamente, muito grande. Só que, entretanto, todavia, surgiu uma polêmica em torno disso. Tem a dívida? Não tem a dívida? Existe? O Fortaleza está devendo? Não está? É um valor muito alto, não é? E aí, eu e o Armando, a gente estava conversando para a gente explicar. O Armando estudou um pouco essa história, conversou com as fontes dele e entendeu como que isso funciona. Explica para o torcedor que está ali, Armando. O que é que aconteceu no Fortaleza com esse déficit de 80 milhões, cara? O ponto número 1 é que eu não me sinto, de coração, sem problema nenhum em falar, capaz de falar sobre o assunto. É um assunto fiscal, é um assunto que exige pessoas capacitadas para tal. E o clube, e eu tive uma exclusiva com o presidente do Conselho Fiscal, né? 15 minutos de ligação. Paulo Moreira, muito gentil, nos atendeu. A gente vai falar isso ainda aqui na Band. E ele disse o seguinte: 80 milhões de déficit. Isso aqui é muito sério, mas são palavras deles. Qualquer meio de comunicação que diga o contrário não é verdade. Então o déficit, ele é de 80 milhões. Porém, Carlos Henrique, dentro desses 80 milhões existem coisas de natureza contábeis, valores intangíveis que não são pagos, como depreciação, como direito de atleta. E aí, no frigir dos ovos, o que é débito mesmo em dinheiro, é algo em torno de 20 milhões. 17, 18, 20, vamos arredondar para os 20. Mas isso não apaga o valor contábil que é estudado e que é feito com muita responsabilidade. Inclusive, pegar a pesca aqui, o Fortaleza, ele tem uma auditoria, que eu acho que isso é falho ainda do lado do Ceará, mas deve melhorar, que é a BDO, que é uma dentro das empresas que exercem esse papel, uma das maiores do planeta Terra. Então isso dá credibilidade ao que é passado. E principalmente, quando ele liga o alerta, é porque ele diz: eu não quero que isso chegue a ser uma bomba. Como presidente do Conselho Fiscal, eu preciso dizer que é preocupante sim e que o clube precisa olhar para esse indicativo e melhorar esse déficit. E aí muita gente, Léo e Armando,
saiu falando sobre isso e de uma forma ou de outra preocupa o torcedor, né, Léo? Você enxerga dessa forma também. O torcedor que vê, meu clube não tá ganhando, não tá vencendo nada, perdeu o estadual e vê um déficit de 80 milhões de reais, isso é algo que assusta no primeiro momento, né, cara? E o peso da análise desses números, ela é muito influenciada pelos resultados em campo. Sim. Como o Paulo falou aí, Se não tivesse crise, Léo, isso nem viria à tona. Nem viria à tona. O que me parece é muito mais uma questão de choque de tecnicismo contábil. Eu acho que o presidente do Conselho Fiscal é a pessoa apropriada para tirar essa dúvida. Então, existe contabilmente, tecnicamente, esse déficit registrado. Isso. Então, é impróprio você dizer que não existe. Não. Tiveram veículos pesados que noticiaram não existe. Não, isso não é verdadeiro. Não pode. Contabilmente ele existe. Agora, a forma como ele é realizado, que ele é analisado, é aquela coisa. Eu comprei hoje vários jogadores por 80 milhões, gastando ao todo. Eu vou pagar durante 5 anos. Eu registro isso agora e vou amortizar. A dívida continua. Então, assim, são detalhes contábeis que só vêm para análise do campo quando a bola não entra. Como a gente estava falando, Léo, o exemplo do apartamento, né? Você comprou um apartamento em 60 parcelas, você está em dia, pagando a terceira sem atrasar. A dívida existe, o apartamento é do banco, não é seu. É mais ou menos isso aí. Como o Léo falou, enquanto essa analogia é muito interessante, enquanto não paga o atleta, existe o débito. E aí a má fase é o que puxa tudo, né? O Fortaleza não vence, a bola não consegue entrar, é impressionante. E isso, Armando, repercute em diversas áreas, né? Inclusive na parte administrativa. Vamos focar um pouco agora nessa má fase, porque muitos torcedores falam, inclusive nas redes sociais, tá acontecendo alguma coisa interna no Fortaleza. Eu não duvido, mas não é algo que seja provado até o momento. Mas, cara, é impressionante essa má fase do clube. Impressionante. Um clube que tem um investimento muito alto. Quando a bola bate na trave e sai, bate no goleiro e não entra de jeito nenhum, essas narrativas, tem racha, tem isso, elas ganham força e elas... É o famoso caça-like, né? Tudo vira conjectura, tudo vira possibilidade, mas o fato é que vive a má fase, a bola não entra, o treinador entra no centro da questão, porque é o comandante do avião, não tem como não responsabilizar Juan Pablo Vojvoda, né, que fez agora 300 jogos à frente do Fortaleza, então ele também é responsável. O fato é que só vitória acaba com isso. Enquanto não vencer, será uma sequência, nuvens tenebrosas em cima do PC e não se fala em outra coisa que não seja problema. E aí, Léo, como é que você vê, inclusive dessa última partida contra o Retrô, que todo mundo achava que era uma vitória certa do Fortaleza e saiu em empate, cara? Em tese, uma tabela que vinha para ajudar o Fortaleza, como a gente falou aqui do Ceará. Um momento bom, que você precisa aproveitar. O elenco, ele parece que não abraça mais as ideias do Vojvoda. E a gente vê a diretoria aquela velha sinuca. Eu preciso mexer no elenco se ele não comprar as ideias do treinador, mas se eu mexo no elenco, eu não tenho essa certeza que vai... Mas o meu treinador é a minha certeza. O que eu faço? Então a gente vê o Fortaleza aí, que vai ter que fazer uma janela, vai ter que mexer no elenco. Será que vai apostar no Vojvoda de novo, que ele é capaz de mudar essa situação? Eu não vejo uma situação tão parecida com 2022, mas eu acho que apostar no Vojvoda vai ser sempre o caminho mais acertado do Fortaleza. Você faria isso também? Essa tese do Léo, não sou o dono da verdade, eu acho que o tempo mostrará. Quando você pega um gol em que todo mundo se abraça, todo mundo corre para ele, eu não vejo assim essa... Eu acho que pode se dizer, falaria de outra forma, falta sintonia. Falta sintonia entre comando técnico, e ele é o chefe disso, e elenco, porque isso é claro. Ora, um atleta é relacionado, vai bem, passa 3 jogos sem entrar, ninguém entende nada, ou seja, falta coerência, isso é factual, e ele é o X dessa questão. Precisa ganhar, cara, precisa ganhar, do jeito que performa e não ganha, vai mal e empata, não importa, não é o momento de avaliar performance. É o momento que o resultado venha e tranquilize grupo de jogadores, diretoria e comissão técnica. E aí o resultado, a tabela do Fortaleza, segue um pouquinho difícil, né? Ontem enfrentou o São Paulo e aí vem mais uma sequência aí do decorrer do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Então o Tricolor de Aço precisa ligar o alerta para que não seja tarde demais na hora de buscar os resultados, né, Léo? E precisa saber ponderar nesse momento de crise para onde apontar suas forças. Essa pontuação adquirida diante do Colo-Colo é positiva dentro de um cenário negativo que o clube vem enfrentando, mas ao mesmo tempo desgasta o elenco, porque eu continuo na Libertadores, então eu vou botar meu foco. Tem Copa do Brasil, um jogo que se esperava que fosse mais tranquilo contra o Retrô, e tem Campeonato Brasileiro que não alisa para ninguém.
Então, assim, nesse momento, esse turbilhão que o Fortaleza vem, até o bom, que é a pontuação contra o Colo-Colo, atrapalha. Por falar em Colo-Colo, tem jogo terça-feira pela Libertadores de novo. É isso aí, né? Agora eu acho que o Léo vai muito bem. Até uma solução vira problema. E eu espero que esteja muito claro para o Fortaleza, né? Tirando o torcedor, não vamos falar de fora para fora dos muros, mas internamente, que é um momento de permanência, é momento de olhar para os 45 pontos. Libertadores é massa, mas o que segura a caixa é o Campeonato Brasileiro e isso precisa ficar muito claro. Colo-Colo, acho que o divisor de águas. Se o Fortaleza ganha, Fortaleza passa aí para brigar. É jogo-chave. Jogo-chave para dividir esse momento na Libertadores. Se perde, perder dentro de casa, é possível. Nível muito pareio, muito igual, muita briga, será divisor de águas Fortaleza na Libertadores. É isso, a Arquibancada vai ficando por aqui. Um abraço, até semana que vem. Um abraço, até semana que vem. Fortaleza e Colo-Colo nesta terça-feira pela Libertadores. Claro que semana que vem a gente traz os resultados e durante toda essa semana tem jogo aberto aqui na Band a partir do 12:30. Um abraço.